Sejam bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Estamos aqui em uma breve passagem para revisar com você uma questão de direito constitucional objeto de concursos públicos federais. A questão trata sobre direito constitucional, vamos à sua leitura. Acerca dos direitos e das garantias individuais e dos precedentes do STF, assinale a opção correta. Uma associação pode ser compulsoriamente dissolvida por meio de ato administrativo devidamente fundamentado, desde que atendidos os requisitos do devido processo legal e da ampla defesa. A apreensão de mercadorias pela Fazenda Pública, como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, não ofende o preceito constitucional que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio se estende ao cidadão que resida em qualquer quarto de hotel. A exigência de depósito recursal em sede de procedimento administrativo não viola o princípio da ampla defesa. O concurso público que estabelece como título o mero exercício de função pública não viola o princípio da isonomia. Antes de mais nada, é preciso perceber quais são os itens importantes que a questão traz a título de informações que precisam ser absorvidas pelo candidato para encontrar a resposta correta da questão mencionada. É uma questão que trata de direito constitucional. Dentro dos assuntos do direito constitucional, a questão trata sobre direitos e garantias fundamentais. Ela exige o conhecimento do texto da lei constitucional, da norma constitucional propriamente dita, além de precedentes do STF. A questão requer, o item correto. Portanto, nós teremos 4 assertivas erradas e uma assertiva correta. É importante perceber porque, vez por outra, o concurso exige que você assinale como resposta correta o item que apresenta uma assertiva incorreta. E, quando não se presta atenção a esse detalhe, acaba-se por assinalar um item correto como resposta correta da assertiva, o que levaria ao erro. O que não acontece na presente questão. A questão requer o item correto. Vamos ao item A da questão mencionada. Lendo novamente, nós temos: uma associação pode ser compulsoriamente dissolvida por meio de ato administrativo devidamente fundamentado, desde que atendidos os requisitos do devido processo legal e da ampla defesa. Ora, a questão é uma questão singela, que exige o conhecimento do texto constitucional tão somente. A questão trata do direito de associação e a questão trata da compulsoriedade da dissolução de uma associação por meio de um ato administrativo. Resta saber se a Constituição ou alguma norma infraconstitucional admite a possibilidade de se compulsoriamente dissolver uma associação por meio de um ato administrativo específico. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 19, diz especificamente que associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. O simples conhecimento do texto constitucional nos leva a encarar este item de uma forma errada, pela simples razão de que a compulsoriedade na dissolução de uma associação ou a dissolução de uma associação ou suspensão das suas atividades só pode se dar por decisão judicial. É importante notar ainda que, para a dissolução compulsória desta associação, o texto constitucional exige o trânsito em julgado da decisão judicial. Chegando então à conclusão que não é possível dissolver compulsoriamente uma associação por meio de um ato administrativo, o item A encontra-se incorreto e, portanto, não é resposta à questão apresentada no momento. Vamos ao item B. A apreensão de mercadorias pela Fazenda Pública como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo não ofende o preceito constitucional que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O item encontra-se incorreto e a resposta se encontra na súmula 323 do STF, que é bastante clara. A Fazenda Pública só poderá cobrar seus créditos através de execução fiscal e na forma da Lei 6.830/80, não tendo autoridade administrativa, autorização para apreender, reter e leiloar mercadorias para receber multas e taxas. A súmula é bastante esclarecedora e só permite a apreensão de mercadorias para pagamento de débito fiscal através da execução fiscal prevista em lei. Vamos ao item C. O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio se estende ao cidadão que reside em quarto de hotel. O item encontra-se correto segundo doutrina e jurisprudência brasileiras. Veja, o artigo 150 do Código Penal, ao tipificar o crime de violação ao domicílio, diz claramente:
entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Esse é o crime. E o parágrafo 4º diz: a expressão casa compreende. Logo, no inciso 1, nós temos qualquer compartimento habitado. Com base neste dispositivo legal e com base na proteção ao domicílio constitucionalmente protegido, doutrina e jurisprudência entendem que quarto de hotel está protegido pela inviolabilidade do domicílio desde que seja efetivamente habitado pelo indivíduo, desde que seja o local da sua moradia, o local que ele esteja ali exercendo com ânimos a sua residência. Vamos ao item D. A exigência de depósito recursal em sede de procedimento administrativo não viola o princípio da ampla defesa. O item encontra-se incorreto. Apesar da matéria ter sido analisada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no último ano, com a edição da súmula vinculante número 21, o Supremo lança uma resolução específica sobre a questão e diz: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Portanto, para o conhecimento do item, do acerto do item, bastava saber a súmula vinculante 21 do STF. Vamos ao item E. O concurso público que estabelece como título o mero exercício de função pública não viola o princípio da isonomia. O item encontra-se incorreto. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto tratado no item E da presente questão. Ora, o que diz o item E? O item E diz que o concurso público que exige, na prova de títulos, ou que pontua como título o exercício da função pública, não viola o princípio da isonomia. Significa dizer o seguinte: o concurso que premia como título o exercício da função pública está premiando a experiência profissional que o candidato teve ao ocupar uma função pública. Quanto a isso, não há problema. Em tese, os concursos públicos eles precisam selecionar pessoas que tenham acesso à máquina pública e que já possuam, de certa forma, experiência para trabalhar na máquina pública. Essa é a razão da prova de títulos. Pontuar melhor aquele que demonstra aspectos experimentais mais interessantes para a atuação na administração pública e para a eficiência dos seus serviços. Ocorre que, se por um lado esta pontuação de título dá ao candidato a possibilidade de aproveitar a sua experiência no serviço público e sair melhor pontuado da prova de títulos, por outro lado, essa exigência ou essa possibilidade acaba permitindo com que apenas aqueles que possuem ou já possuíram a experiência de ocupar uma função pública tenham acesso a um melhoramento na sua nota no atual concurso. De certa forma, restringe-se o acesso ao cargo público ou dificulta-se o acesso ao cargo público da pessoa que não teve a experiência de ocupar uma função pública anterior. O Supremo Tribunal Federal entendeu, conforme vemos no slide através do seguinte julgado, que referido requisito viola sim o princípio da isonomia. Ele diz expressamente no ponto 1 do julgado apresentado: viola o princípio constitucional da isonomia, norma que estabelece como título o mero exercício da função pública. Com isso, nós terminamos de analisar a presente questão, entendendo como correto o item C. Trata-se de uma questão não complicada, que exige apenas o conhecimento da lei e de alguns precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, é uma questão passível de estar em vários concursos públicos do país. Espero que tenham gostado. Para maiores informações sobre os grupos da EBEG, acesse www.ebeg.com.br. Obrigado.